Fim de jogo, Santos 2 e Corinthians 2. A gente tem muita coisa para falar desse jogo e reclamar também, né? Eu pensei de fato que eu vim aqui que o Corinthians iria ganhar, imaginei que o Corinthians, né, ganharia ali, sairia com os 2-1, mas eu viria aqui fazer o vídeo e reclamaria sim do Corinthians e também iria reclamar da arbitragem, né? Mas, né, vamos rebobinar aqui e pro início da partida e aí a gente conversa ao decorrer aqui do vídeo, né? Vamos lá, né? A princípio, o Corinthians já vai ali em campo, né, desfalcado, sem o Fagner, né, e não tem o Rafael Ramos também, não sei o que aconteceu, né, e aí o Duqueiroz improvisado de lateral direito. Aí você já pensa, meu Deus, cara, né, vai ser um sacrifício, porque, querendo ou não, o Fagner, ele faz toda a diferença ali, é um jogador que eu reclamo dele por as birrinhas dele, né, que a gente sabe ali, mas é um baita de um lateral, a gente sabe disso e faz toda a diferença. É importante pro time do Corinthians. Então a gente já se preocupa ali, mas beleza. Querendo ou não, é o Santos, o time que tá em reconstrução ainda, né, na mão do Oder Helma, um time que ainda não está classificado para a fase de mata do Campeonato Paulista, né, para a fase eliminatória ali. Então, realmente os caras dariam a vida ali para jogar de fato. E aí, vamos entrar nos detalhes aqui do início do jogo, que o Santos só tava dando Santos. O Corinthians não conseguia ficar com a bola. Impressionante. E a bola mal passava no pé do Renato Augusto. E também quando passava não estava acontecendo nada. Errando muito passe, tudo querendo dar balãozinho. E o Santos só ficava com a bola. E tudo bem que não levou perigo de fato ali pro Corinthians, mas o fato é que chegou um momento que eu acho que o Santos ficou com 70% de posse de bola, né? O Corinthians não conseguia ficar com a bola, só dava os meninos do Santos ali, enfim, né? E aí, o Corinthians, né? E aí a gente já entra na primeira polêmica aqui, que o Corinthians, né, numa bela jogada ali do Renato Augusto, do Duqueiroz, né? Incrível que pareça, Duqueiroz ali, até que não acho que ele prejudicou o time ali lá na lateral direita, acho que foi mais ou menos, né? Mas aí ele participa ali da jogada, faz um cruzamento pro Yuri Alberto, que faz o gol, e a juíza anula o gol, né? Na verdade, o VAR chama ela para anular o gol. E, gente, de verdade, o que aconteceu ali que eu não entendi, né? Primeiro que o Yuri Alberto não, né, no lance ali, falar que ele interferiu na jogada, não faz sentido nenhum. Né? Não faz sentido nenhum. Falar que foi falta, pelo amor de Deus, cara, é bizarro o que aconteceu de anularem esse primeiro gol do Corinthians e que fez falta, de fato fez falta. Porém, né, a arbitragem ali, a Edna, pra mim foi muito mal, não só ela, como o Bandeirinha também. Cara, que jogo, eu não sei vocês, gente, mas de verdade, que jogo ruim pra se assistir. Porque é um jogo muito faltoso, ela não dava amarelo, e eu não tô falando aqui pros jogadores do Santos, não, tá? Eu tô falando jogadores do Corinthians mereciam ser amarelado também. Ficou aquele jogo pegado, de muita falta. Se ela, né, tá no início do jogo ali e não pode dar amarelo. Pode, quem disse que não pode? Não tá na regra que não pode. O amarelo, ele é de acordo com a intensidade da falta. E se a falta for mais forte ainda, vem o vermelho. Então não tem essa, você só pode, na regra não tá escrito lá, você só pode dar amarelo a partir do segundo tempo. Você só pode expulsar isso e aquilo. Não, né? Então, tipo assim, ficou um jogo totalmente parado, que era falta para todo lado, falta pro lado do Corinthians, falta pro lado do Santos, aquele jogo que é uma porcaria de você assistir, né? E aí, o Corinthians vai, né, no momento, vai lá, consegue fazer o segundo gol, né? O Yuri Alberto novamente faz outro gol, né, numa jogada ali de bola parada, e ele... Jogada de bola parada? Não, meu Deus, eu tô confundindo com o gol do Roger Guedes, né? Mas enfim, o Yuri Alberto vai lá, consegue fazer o outro gol, sai zica, né? O banho de sal grosso ali saiu, o Yuri Alberto, o nosso camisa 9, finalmente conseguiu fazer gol. 2 gols no caso, né? Mas um foi anulado. E aí eu ainda brinquei, falei assim, anula agora. E anularam, né? Mas foi no VAR pra verificar e aí a gente vai começar... Eu sei que eu já tô reclamando da arbitragem, mas a gente vai reclamar a fundo, novamente, da arbitragem agora, né? E é no geral, não é só da Edna, né? Mas é no futebol brasileiro, cara. É uma vergonha. O tempo que demora pra se ver se foi impedimento ou não, que foi no... cara, olha, é absurdo, gente. Tipo,
num lance tão fácil, né? Aí fica aquela demora do VAR pra ver se foi isso, se foi aquilo. Pelo amor de Deus, cara. E aí eu falo pra vocês aqui, eu entendo que tem gente que não gosta de futebol europeu e isso e aquilo, mas a gente tá muito longe. É por isso que eu gosto de assistir Champions League, né? Não significa que lá não tenha erros. Tem erros, acontece, né? Uma hora ou outra acontece, mas não é da maneira que é aqui. Aqui é uma várzea, cara. Aqui é árbitro que não tem peito pra bater de frente com um jogador, com um time, com nada, sabe? E aqui eu não tô falando só do jogo de Corinthians e Santos, não. Vou dar outros exemplos pra vocês. E eu sei que tem gente que vai falar assim, nossa, tá falando isso porque o Palmeiras é rival. Não, porque quando o Palmeiras é prejudicado, eu falo também, vocês sabem. Mas no jogo do Palmeiras e Red Bull Bragantino, o Rony, se aquilo não era pra ele ter sido expulso, gente, quando que é? Quando que era? No jogo de Botafogo e Flamengo também, que eu assisti. Tudo bem que o Botafogo não merecia a vitória, não foi um time que jogou melhor do que o Flamengo ali, que tava com o time reserva, mas teve um lance que foi claramente pênalti, né? Então o que que acontece, cara? É ridículo, é ridículo. E aí, num jogo desse estilo, eu sei que eu tô fugindo aqui um pouquinho de Corinthians e Santos, mas só pra enfatizar aqui. Aí num jogo desse, né? Aí quando vai lá no Mundial, que aí os jogadores começam a reclamar do árbitro, toma, amarelo na lata, né? Não vai reclamar não, que isso aqui é falta, isso aqui é pênalti, isso e aquilo. A gente é mal acostumado com essa várzea de arbitragem que é no Brasil, por isso que acontece esse tipo de coisa. A gente tá anos-luz longe do futebol europeu, anos-luz longe de ver uma Champions League. Nossa, Thaís, mas você quer comparar a Champions League? A gente tem os melhores jogadores do mundo, né? Eu não falo só em melhores jogadores, não. Eu falo no o estilo, o jeito da arbitragem, o jeito dos jogadores se posicionar em campo também, né? Teve um jogo do Manchester City e o Red Bull, foi o Leipzig, né? Que é da Champions League, agora nem lembro qual que foi. No primeiro jogo, que o Haaland claramente sofre uma falta no meio campo e ele vê que a bola sobrou, ele não quis chamar a falta, ele não ficou lá, meu Deus, sofreu uma falta, não, ele levantou e correu atrás da bola pra tentar fazer o gol, né? E aí que eu entro no detalhe do Corinthians também, que me incomoda demais. A gente vai lá, toma um gol, que a bola desvia no Gil, né? No finalzinho do primeiro tempo a gente toma o gol, e aí a gente vai pro intervalo 1-1, o Corinthians volta, né? E aí, eu acho que o Corinthians estava melhor do que o Santos no momento que toma o gol, mas não aquele timaço, nada que igual joga na arena, né? Tava aquele joguinho mais ou menos, mas que a gente tava se sobressaindo ali. E a gente toma o gol, beleza, volta do intervalo. E aí, meus amigos, né? Num lance de bola parada, e o Corinthians consegue fazer e ficar na frente novamente. Faz o golzinho ali com o Roger Guedes, a bola sobra para ele, né? Numa cobrança ali de... escanteio? Numa cobrança ali. Sobra pra ele, ele vai e mete caixa 2-1 Corinthians. E aí o Corinthians começa a dominar o jogo, a controlar, de certo modo, né? Começa a controlar, aí o Fernando Lázaro começa a fazer as alterações, né? E aí ele coloca o Fausto Vera, que pra mim o Fausto entrou bem comparado aos últimos jogos que ele vinha entrando e não tava jogando muito bem. Entrou bem o Fausto ali. Aí ele coloca o Michael e o Paulinho, que eu já falei assim, meu Deus, e agora, gente? Ferrou, né? Ele colocou o Michael e o Paulinho ali. E também colocou o menino Giovani, né? E eu tenho certeza que vai ter gente falando assim, ó. Ai, tá vendo? Isso que dá colocar menino da base. Mas aí eu te pergunto, né? Tudo bem que o Giovani, ele já estreou com a camisa do Corinthians, já jogou antes. Mas eu te pergunto, é melhor o Giovani ter entrado contra o Santos ou era pra ter entrado contra o Mirassol, né? Que a gente tava ganhando de 3-0. Simplesmente essa pergunta que eu deixo. Mas enfim, não foi só ele que errou, tá? Não foi só ele que errou. Mas enfim, vamos lá. Até perdi o raciocínio aqui do que eu tava falando. Enfim, Corinthians 2-1. Ah, tá. O que me incomoda. Entrou o Fausto Vera, certo? Teve um lance. O Corinthians ganhando de 1-0. É isso que me irrita nesse time, cara. Me irrita e muito, cara. Você vê o Corinthians ali ganhando de 1-0 e não é um time que tenta buscar um 2-1 no caso, tava, né? Você vê o time ganhando de 2-1 e você não vê o time querendo matar o jogo, querendo fazer o 3-0, cara. Isso me irrita demais. Teve um lance que o Fausto rouba a bola, ele toca pro Yuri Alberto, ele dá um passo pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto recebe perto da linha da lateral e você vê o Fausto no meio campo, saindo, correndo em direção ao ataque. E o que o Yuri Alberto faz, gente? O que o Yuri Alberto faz? Dá um passo pra trás. Cara, é inacreditável isso, velho. É inacreditável. Tipo, vamos controlar o jogo. Tá ganho, tá 2-1. Não tá. Futebol é isso, cara. Não tem como falar que tá ganho. E aí, o que acontece? Um pênalti extremamente imbecil. Onde o Giovani recebe a bola ali, né, que poderia tocar pra frente. Aí, o que faz? Tenta dar um passe.
tenta dar o passe pro Maicon, o Maicon que tava longe, né, e tenta alcançar ali a bola longe do Steve Mendonça, aí eu culpo o Maicon também, porque o Giovanni errou nesse passe que ele deu, porque o Mendonça tava aqui, claramente antecipado do que o Maicon, mas o Maicon também erra, porque, tipo, meu, se você vê que o cara tá na sua frente e ele tá de costas pro gol, pra que você vai chegar desse jeito? Deixa ele pegar a bola e você tenta tomar, não faz um pênalti besta desse, cara, pelo amor de Deus, né? E aí o que acontece? Pênalti pro Santos, Santos vai lá e faz o gol, 2-2, termina o jogo assim. Aí, quando 2-2, aí o Corinthians começa a querer jogar, começa o time tentar ir pro ataque, pra tentar fazer um golzinho, aí é tarde, cara. Cara, é você não ter esperteza, não tem esperteza de você tá ganhando de 2-1. Pô, vamos tentar aqui matar o jogo, né? Porque aí depois o Santos vai lá e fez o golzinho, como fez. E aí você tem que ficar igual um doido, desesperado já no final do jogo, para tentar fazer o terceiro gol totalmente desesperado. Não vai dar certo. Uma hora ou outra que isso acontece. Enfim, cara, é inacreditável o Corinthians como ele se porta fora de casa, né? Independente da equipe que vai jogar, o Corinthians fora de casa, né? Por mais que a gente tivesse ganhado esse jogo, eu ia fazer algumas reclamações. Se tivesse terminado 2-1, eu ia reclamar sim desse lance do Yuri Alberto com o Fausto Vera, que ele não tocou pro Fausto, que ele preferiu recuar a bola. Eu iria reclamar da mesma forma, iria reclamar da arbitragem, iria reclamar da arbitragem não a favor só do Corinthians, contra a favor, porque eu acho que os jogadores do Corinthians mereciam amarelo desde do início da partida, assim como do Santos também. Então, só para esclarecer aqui. E de verdade, eu não vou colocar nenhum melhor em campo hoje, porque eu acho que o Corinthians não fez um bom jogo, né? Acho que 2-2 aí no fim das contas até que foi justo, a gente pode dizer assim, mas a gente fica com uma sensação, um gosto de derrota, porque a gente saiu na frente do placar, né? A gente conseguiu sair na frente, tomar gol e fazer outro gol, no caso, e quase terminando a partida ali, o Corinthians faz um pênalti besta, então a gente fica com essa sensação de derrota, né? Mas, moral da história, pra mim o Corinthians não me encantou nesse jogo e nenhum jogador tava bem o suficiente ali pra ele elogiar. Eu acho que foi todo mundo mediano, sabe? Enfim, esse foi a minha opinião aqui, né, desse jogo contra o Santos. Perdemos 3 pontinhos aí. 3 não, né? Deixamos de ganhar 2 pontos. E aí, eu nem sei como ficou a classificação, né? Porque o São Paulo perdeu pro São Bento. Era importante, era uma vitória importante, que aí o Corinthians terminaria na frente. Tudo bem que tem mais uma rodada, mas o Corinthians terminar na frente justamente por esse futebol apresentado fora de casa, né? Você jogar contra um São Paulo na Neoquímica Arena, numa provável semifinal ali, é extremamente importante. Porque o São Paulo terminando na frente, a gente encararia eles. E lá no Allianz Parque, tá? A semifinal, caso o São Paulo passe na frente, vai ser no Allianz Parque ali, porque vai ter show lá no Morumbi na data da semifinal. Então, só pra vocês terem noção aí de como que era importante esse jogo, né? E como o Corinthians se porta fora de casa, né? Então, valia de muito esses 3 pontinhos. Enfim, peço pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá uma moralzinha, ajuda nós a chegar aos 15 mil inscritos, depois rumo aos 20, né? Deixa seu like e deixa o seu comentário aqui do que você achou dessa partida. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!